Na metade dos anos 90, a IndyCar vivia o começo de sua divisão entre a kart e a IRL. Enquanto a kart continuava a se expandir e correr internacionalmente, a IRL permaneceu correndo em ovais americanos. Do seu lado da disputa da competição tinha um trunfo. O seu calendário continha a principal corrida americana, as 500 milhas de Indianápolis. Para enfrentar a categoria rival, a kart desenvolveu a US 500, uma corrida que teve em sua primeira edição um fiasco que marcou o campeonato para sempre. Como foi dito na introdução, a IndyCar passava por importantes mudanças nos anos 90. Em uma história já contada aqui no canal, a categoria acabou se dividindo em duas após uma série de desentendimentos envolvendo as equipes e Tony George, que na época era o presidente do Indianapolis Motor Speedway. Com a divisão, a IRL permaneceu com as 500 milhas de Indianápolis no seu calendário. As equipes que compunham a kart acreditavam que estavam sendo deixadas de lado para a edição de 96, e dessa forma anunciaram conjuntamente que haveria um boicote nas 500 milhas. Para não ficar sem um evento do porte de Indianápolis no calendário, a nova competição decidiu organizar por conta própria um substituto para a corrida. Para a categoria de Tony George, a corrida rival iria causar danos consideráveis àquele evento e aos próximos. A revolta das equipes não era à toa. Embora as 500 milhas fossem sancionadas pela USAC, a United States Auto Club, a grande maioria das equipes participantes vinha justamente da kart. Mesmo com a diferença na administração, a entidade organizadora das 500 milhas nunca impediu a participação das equipes, sempre propondo regulamentos que permitissem a entrada dos pilotos da kart nas 500 milhas. Isso mudou com o racha. A partir de 1996, 25 das 33 vagas no grid seriam reservadas para os melhores pilotos que corressem na IRL. Além de reservar pouco espaço para equipes como Penske, Chip Ganassi e Newman Haas, a mudança também gerava conflitos no calendário das competições. Esse problema de datas foi usado como justificativa pela kart para criar a US 500. A IRL, por sua vez, interpretou a decisão literalmente como boicote. Com a decisão tomada, as 500 milhas de Indianápolis de 1996 contaria com um grid recheado de pilotos e equipes de pouca relevância na época, enquanto a US 500 estaria com várias estrelas e equipes de ponta. Como prêmio, a Copa Vanderbilt seria recriada especialmente para a prova. Tal como é feito com o troféu das 500 milhas, a Copa teria o nome dos vencedores inscritos em sua superfície no decorrer dos anos. No que se refere à transmissão, a categoria foi atrás da NBC e da Fox, mas nenhuma das propostas foi aceita. No fim, a ESPN aceitou transmitir a corrida horas depois da realização das 500 milhas. A tentativa de encobrir a corrida de Indianápolis permaneceu como objetivo principal da prova, e para isso foi agendada uma sessão especial de qualificação, realizada no mesmo final de semana da qualificação para as 500 milhas. Jimmy Vasser da Chip Ganassi fez a pole position com o tempo de 31 segundos e 31 milésimos, 123 a menos que Adrian Fernandes da Tasman. Brian Herta fechou a primeira fila com 31 segundos e 199 milésimos. Completaram o top 10 Alessandro Zanardi, Al Unser Jr., André Ribeiro, Paul Tracy, Emerson Fittipaldi, Scott Pruitt e Raul Boesel. No dia da corrida havia um certo grau de nervosismo no ar. Com temperatura ambiente em torno dos 17 graus, a corrida estava sendo promovida de forma a encobrir as 500 milhas o máximo possível, e os pilotos tinham consciência disso. Toda a pompa de grande evento estava sendo executada, e antes da largada, algumas voltas de aquecimento e apresentação foram realizadas. Tudo foi por água abaixo antes da bandeira verde. Enquanto os pilotos se emparelhavam para o início da prova, o pole position Vasser colidiu com Fernandes e Herta. Com a primeira fila literalmente batendo entre si, outros pilotos também começaram a bater, provocando um caos gigantesco pelo restante do grid. Ed Lawson, os brasileiros André Ribeiro, Gil de Ferran e Maurício Gugelmin foram alguns dos envolvidos. A bandeira vermelha foi acionada antes mesmo do início da corrida, e o caos foi tão grande que foi permitido às equipes tentar arrumar os carros danificados. Além disso, os pilotos que precisassem também poderiam recorrer a carros reserva. Dos 10 carros acidentados, apenas Adrian Fernandes não conseguiu retornar à prova. Essa permissão de última hora para os acidentados provocou críticas após a corrida, porque se a intenção era copiar ou recriar as 500 milhas, então nenhum dos acidentados poderia ter voltado à prova. Toda a confusão gerou um atraso de pouco mais de uma hora, e na segunda largada, Herta demorou a acelerar. Isso fez com que Vasser abrisse uma grande vantagem ainda na primeira volta. No segundo giro, a bandeira amarela voltou a ser acionada, dessa vez pela quebra do motor de Pruitt.
Com a bandeira verde agitada na 8ª volta, Vasseur aparecia na ponta, sendo seguido por Zanardi, Unser, Fittipaldi, Michael Andretti e Tracy. Mal a corrida recomeçou e outra bandeira amarela foi acionada. Frederik Ekblom foi ultra-abandonar devido a uma quebra de motor, atrasando novamente a corrida. A relargada foi novamente dada na volta 15 e 3 voltas depois, Zanardi ultrapassou Vasseur pela liderança. Quando a corrida parecia que ia engrenar, uma nova bandeira amarela na volta 23 voltou a esfriar os ânimos na pista. Dessa vez, o problema estava relacionado a detritos e partes de carros pela pista, então o reinício iria ser rápido. Vários pilotos aproveitaram o momento e foram aos boxes fazer pitstops, e a relargada foi dada 5 voltas depois, na 28. O líder da vez era Gu Zhoumin, com Moreno em segundo, Blundell em terceiro, Jeff Krosnoff em quarto e Greg Moore em quinto. Os brasileiros na frente chegaram a trocar de posições, mas não demorou muito para Gu Zhoumin retomar a ponta. Zanardi e Moore se juntaram para a briga e nas voltas seguintes o pelotão foi liderado pelo italiano. Juan Manuel Fangio II começou a ter problemas de motor e foi aos boxes. A próxima vítima de quebras foi Michael Andretti, que precisou abandonar após 67 voltas. Fangio II ainda tentava participar da corrida, mas também desistiu. Enquanto isso, Zanardi permanecia líder, sendo seguido por Vasseur, Ribeiro e Moore. Na volta 84, Gary Bittenhausen estampou o muro na curva 4, gerando mais um período de bandeira amarela. A relargada foi dada na volta 97 e 12 voltas depois, Rob Gordon abandonou a prova, para variar com problemas de motor. Na metade da corrida, Zanardi aparecia na frente, com os mesmos 3 pilotos se revezando nas posições seguintes. Na volta 130, Bob Rahal tocou no muro da curva 2 e com a suspensão quebrada precisou abandonar. Após mais uma bandeira amarela e nova relargada, Zanardi continuava líder sem acusar nenhum tipo de diminuição de ritmo. Jeff Krosnoff rodou na frente de Ribeiro, mas foi uma quebra de motor que o tirou da prova. Com a relargada na volta 168, Parker Johnstone aparecia em primeiro com o humilde carro da Briggs Comptech Racing. O próximo a ter uma quebra foi o próprio Zanardi. A nuvem de fumaça gerada pelo motor quebrado acabou assoprada pelo vento para a arquibancada, que ficou coberta com a névoa branca. Com 67 voltas para o final, Johnstone se segurava na liderança, sendo seguido por Vasseur, Blundell, Moore e Gu Zhoumin. A liderança histórica de Johnstone acabou a menos de 40 voltas do fim devido a uma pane seca. Com pouquíssimas voltas à frente, a bandeira amarela juntou todos os candidatos à vitória em um grupo só, deixando o fim de prova bastante incerto. A 37 voltas do fim, a relargada foi dada, mas Brian Herta precisou abandonar. O ciclo de abandonos continuou nas voltas seguintes com Hiro Matsushita, Greg Moore e Christian Fittipaldi, que saiu na volta 232. A essa altura, Ribeiro liderava a corrida com Vasseur colado em segundo. O brasileiro precisou parar para o Splash and Go, deixando a liderança para o piloto da Chip Ganassi. Com poucas voltas para o fim, Johnstone entregou as pontas e foi o último a deixar a corrida. Sem mais ninguém para atrapalhar na frente, Vasseur apenas segurou o ritmo e venceu a US 500. Atrás vieram Gu Zhoumin, Moreno, Ribeiro, Blundell, Lawson, Tracy, Al Unser Jr., Gil de Ferran e Emerson Fittipaldi. Após a vitória, a organização continuou com toda a pompa de corrida histórica e Vasseur teve sua imagem gravada no troféu Vanderbilt, além de receber o prêmio de $1 milhão. Nos anos que se seguiram, a kart permaneceu realizando a corrida, mas dessa vez as datas foram transferidas para julho, justamente para não bater de frente com as 500 milhas. A disputa entre a histórica corrida de Indianápolis e o US 500 marcou em definitivo o início do duelo entre a IRL e a kart, uma disputa que só serviu para prejudicar o automobilismo americano. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!